Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 20 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,14%, gerou um primeiro sinal de formação de fundo, mas o fechamento não foi interessante, ou seja, o ideal que tivesse um fechamento dentro do que eu comentei até na última videoanálise, fechamento para cima de 76.590 pontos, acima da máxima do pregão anterior, gera um sinal de fraqueza por parte ali dos compradores. Na realidade já tinha um movimento muito longo para cima pelo G60 e por enquanto, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui um movimento de subida que faz o rompimento de dois topos anteriores, ou seja, anula a tendência de baixa no gráfico intraday, e nesse momento seria aqui um movimento de correção para se fazer aqui uma nova movimentação para cima, visando aqui um pivô de alta e consequentemente engatar um movimento de subida no gráfico diário. Então o primeiro ponto importante é gerar fundo ascendente aqui no G60, principalmente acima dessa região aqui de 76 mil pontos, seria mais relevante a sinalização de fundo. E o próximo ponto, romper a máxima do pregão de hoje, que geraria um pivô de alta no G60, 76.971 pontos. Então seria isso para o início da próxima semana, para a gente ficar atento no início da próxima semana. Nessa semana, queda de 0,78% no índice, vai fazendo aqui uma certa correção em relação a todo esse movimento de subida. Essa correção pode se estender ainda mais na questão do tempo e também do preço. Perda da mínima desta semana, localizada em 75.365 pontos, é a primeira sinalização para se ter um movimento aqui para baixo no índice Bovespa. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber aí as notificações de novos vídeos de videoanálise ou mesmo vídeo de aprendizado. Futuros, gráfico aqui do mini índice, gráfico de 60 minutos, abriu, dentro do que eu mencionei, abriu já lá em cima de um patamar de resistência, ficou bem travado durante boa parte do dia e gerando agora um movimento para baixo pelo G60, inclusive para vindo para um fechamento aqui, fechou para baixo do gap de alta, abaixo ali da região de 75.095 a 77.040. Mas dentro do que eu mencionei agora há pouco, no gráfico de 60 minutos do Ibovespa é algo semelhante. Gera um movimento de subida, rompe ali topos anteriores, anula a tendência de baixa. Então, dentro desse movimento de baixa, gerando sinalização aqui para cima no próximo pregão de segunda-feira, superando a máxima ali, quebrando essa sequência de máximas descendentes do G60, é o primeiro sinal para se ter um movimento de subida que apoiaria a possibilidade de se buscar a operação de compra de day trade no mini índice a partir do próximo pregão. Se gerar sinalização que tentar subir de maneira fraca e reverter essa sinalização para baixo, ficará apoiando mais a operação na ponta vendedora. Mas num primeiro momento, cenário mais interessante, mesmo que venha mais aqui para baixo, formação de fundo, mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Na sequência, dólar, mini dólar no pregão de hoje, conseguiu romper as máximas anteriores, gráfico aqui de 60 minutos no mini dólar, passou boa parte do dia bem travado no gráfico de 60 minutos, porque abriu o pregão, rompeu aqui tudo para cima, dentro do que a gente tinha mencionado, aqui acima seria mais interessante para a ponta compradora, mas já gerou um movimento forte para cima e ficou um pouco mais de forma lateral aqui em boa parte da tarde, principalmente, e gerando aqui uma superação já no finalzinho da tarde, olhando para o gráfico de 10 minutos, fica mais claro verificar que ficou bem travado nessa região aqui, desde as 12 horas, vamos dizer assim, até a região até por volta das 17 horas, gerando um movimento aqui um pouco maior para cima, mas mantendo uma tendência de alta no intraday. Se a gente olhar o G60 do dólar, saiu da indefinição, que é essa região inteira de indefinição, saiu do patamar de indefinição e estabeleceu aqui uma tendência de alta de curto prazo, de curtíssimo prazo. Enquanto não voltar para baixo da mínima aqui desse fundo, ou seja, para baixo da região dos 3,187, ficaria mais para buscar a operação na ponta compradora, gerando alguma sinalização mais forte aqui para baixo, é que eu apoiaria um pouco mais buscar a operação de venda, mas num primeiro momento, mais interessante o cenário nesse primeiro momento apoiando mais para a compra de day trade no mini dólar, a favor inclusive do movimento de alta no gráfico diário, que gerou aqui uma formação de fundo, um fundo mais travado, mas enfim, uma formação de fundo aqui no mini dólar, inclusive com a sinalização de pivô de alta, mas toda ela dentro desse movimento de queda. PETR4, Petro no pregão de hoje, alta de 0,43%. Eu cheguei a recomendar uma compra nesse ativo, mas não necessariamente no rompimento do 16,29. Ou seja, como o movimento ficou muito esticado para cima pelo G60, já abriu aqui de forma subindo sem gerar ali alguma correção, eu aguardei alguma correção pelo gráfico de 60 minutos para justamente fazer a recomendação
de que seria uma recomendação de compra de superação aqui da região dos R$ 16,31, ou seja, depois que testasse a região de resistência que foi rompida, uma região que tinha tido bastante dificuldade durante toda a semana para romper, para se sustentar acima dessa região. Então, rompeu, eu optei por aguardar o chamado pullback, uma correção em cima da antiga região de resistência para buscar uma compra na sequência, mas não foi executada nesse pregão, a ordem foi cancelada, fica mais para o próximo pregão. Se gerar formação de fundo aqui no próximo pregão, vindo para cima dos 16,30, ficaria mais para se buscar compra a favor de um novo movimento de subida na Petro. Vale só para mencionar no gráfico semanal, alta de 0,87%, um candle mais para um candle de definição, mas ainda assim seguindo aqui dentro de uma movimentação para cima, ascendente, e em cima de um patamar de resistência importante de 3 topos anteriores. O ponto mais alto dessa resistência é localizado em R$ 16,43. Vale 3, pregão de hoje, estabilidade mais 0,15%, candle forte de baixa, lógico, o fechamento foi fraco em termos de oscilação em relação ao fechamento anterior, só 0,15% de queda, mas a abertura foi lá em cima e fechamento aqui embaixo, ou seja, o cenário do ativo fica ainda mais naquela questão que eu comentei na última videoanálise, de avaliar no próximo pregão a possibilidade de compra de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, é uma das alternativas para se pegar um movimento mais curto aqui na Vale 3. Nesse momento, tendência apontando mais para cima aqui no gráfico diário. No gráfico semanal, a gente teve uma semana aqui na Vale de estabilidade, mais 0,12%, mas se a gente olhar, a gente teve um movimento para baixo, e esse movimento de subida está sendo um movimento mais fraco em relação ao movimento de baixo. Então, enquanto não gerar algo mais significativo aqui, principalmente um fundo ascendente mais claro na Vale 5, na Vale 3, ainda fica a possibilidade de se gerar aqui uma nova movimentação para baixo no gráfico semanal, mas para que isso aconteça, precisa primeiro perder 31,71, que é basicamente a mínima deste último fundo aqui, e junto com um gap de alta, região de suporte de 31,71 a 31,49. Depois disso, então vamos para a LET6. A LET6, ativo que seguimos na ponta compradora. Hoje teve um pregão muito bom, a LET6, alta de 5,93%, se aproximou do objetivo da posição, que é para cima aqui dos R$ 26,00, o objetivo dessa operação. Assim, tem que romper aqui esses 3 topos anteriores, região de 25,78, 25,77 e depois de R$ 25,90. Então o ativo já não sairia mais perdendo, ou seja, se não abrir com forte gap de baixo, não sairia mais perdendo, porque o stop foi reposicionado aqui para R$ 24,34, um pouco acima do nosso preço de entrada. Depois disso, RADL3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje se superasse a máxima do pregão anterior de 78,61, mas terminou fazendo o contrário, veio forte para baixo, perdeu bastante força, queda de 1,76%, anulando assim a compra de imediato em cima do papel. Ficaria atento ainda no decorrer da próxima semana na possibilidade de se buscar ainda uma compra de um fundo dentro desse movimento de subida. E TUB4 também recomendei compra no pregão de hoje, mas não foi uma recomendação simples de superação da máxima no pregão anterior. Também aguardei a abertura do pregão para avaliar o comportamento desse ativo e optei por passar a compra somente se conseguisse romper a máxima da primeira hora de pregão, ou seja, depois de ter aberto aqui, parado em cima daquela resistência do gap de baixo, que, principalmente em relação ao gap de corpo aqui no gráfico de 60 minutos, em cima da região de topo anterior, somente se rompesse essa máxima aqui, ou seja, gerasse uma sinalização algo semelhante a um pivô de alta, seria uma das alternativas de entrada, mas ela acabou não fazendo algo nesse sentido. Mas ainda é um ativo que eu vou ficar atento no decorrer da próxima semana, se gerar essa formação de pivô de alta, ou mesmo aqui uma formação de fundo, antes não só de oscilação, mas aguardando alguma sinalização aqui para cima, antes mesmo de romper essa região, posso buscar uma compra um pouco mais abaixo. No momento, manterei aí a posição em aberto, só colocando em relação aos valores dessa posição, passando aqui rapidamente os valores, foi a superação dos R$ 44,49, com stop em R$ 43,89. Mas o ativo, como não gerou essa entrada, fica mais para passar uma nova recomendação a partir do próximo pregão de segunda-feira. A Ambev gerou aqui uma queda de 1,37%, também chegou a superar a máxima do pregão anterior, mas não conseguiu dar sequência. É um ativo que está dentro de uma tendência de alta, mas dentro dessa tendência de alta vem aqui testando a região de topos que foram rompidos, região agora que pode funcionar como suporte. Vou ficar atento aí no próximo, na próxima semana, na realidade,
Se esse ativo gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima nessa região, ficaria atento para a possibilidade de buscar uma compra de swing trade em cima de Ambev. E por último aqui, falando de Leve 3. Leve 3 ativo que está dentro de uma tendência de alta. Esse movimento de subida foi um movimento muito forte para cima. A semana foi uma semana mais de indefinição. A gente pode ver que depois desse candle vem fazendo todo um processo de correção. Então é um ativo para ficar aí no radar em relação a esse processo de correção. Seja para comprar aqui esse rompimento de tudo aqui, né, romper toda essa zona de resistência. Mas o que mais me interessaria seria buscar uma compra um pouco mais abaixo, ou seja, ter mais candles aqui de correção, ter um tempo um pouco maior, pelo menos mais uns dois pregões seria mais interessante para se buscar uma compra de fundo ascendente acima, preferencialmente dessa região aqui, em torno de R$ 20,90. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um excelente final de semana e até segunda. Um grande abraço.